Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que por meio de sua morte recebam os efeitos da herança eterna que lhes foi prometida. Hebreus 9:15. Queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão deste dia, vamos acompanhar o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, está no capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre por meio de Deus, é assim que diz o Senhor. Diz Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Depois de uma série de indagações, Jesus não é acreditado pelos judeus que querem apedrejá-lo. A sua hora ainda não chegara. Jesus se esconde e sai. Os judeus não reconhecem as palavras do Senhor, que são afirmativas fortes, verdadeiras. Ele fala com propriedade, que vem de Deus, e da promessa apresentada, do caminho apresentado por Abraão, e não é aceita por eles. Jesus, meus irmãos, transmite a vida. Sua palavra é vida, sua mensagem tem um saber especial e, principalmente, sobretudo, o que ela traz é um caminho dado para a vida plena, para todos aqueles que dela colocam-se à disposição. A palavra de Deus é feita com verdade, por meio de Jesus Cristo, que é a própria essência da verdade, pois vem de Deus. Quem o reconhece nessa verdade também é parte integrante dessa verdade. E pergunto: você se sente parte integrante da vontade de Deus? Toda a glória é de Cristo. A nossa vivência com a palavra de Deus deve ter o mesmo sentido, ser dura, forte, expansiva, ser com sinceridade, ser com verdade, não por nós mesmos, mas por Cristo, que em nome de Deus se faz palavra encarnada, viva, presente no meio de nós. Sem esta palavra, nos tornamos vazios, indiferentes e muitas vezes sós. Portanto, meus irmãos e irmãs, vivamos intensamente
a palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dando continuidade, já chegando ao fim do nosso período quaresmal, aqui alguns dias, hoje trago a temática para a nossa reflexão, que é baseada no poder do nome de Jesus. Vamos escutar. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebraste. Estejas pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, apresentar-te-ás diante de mim no cume do monte. Ninguém subirá contigo e ninguém se mostre em parte alguma do monte. Não haja nem mesmo ovelhas ou bois pastando em seus flancos. Moisés talhou, pois, 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e no dia seguinte, pela manhã, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome do Senhor. Moisés inclinou-se incontinentemente até a terra e prostrou-se, dizendo: se tenho o vosso favor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados e aceitai-nos como propriedade vossa. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, como está lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, fazendo-o sair do Egito. Salva-o também de seu pecado. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa de seu Filho feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. E o único nome divino que traz a salvação é Ele. A invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples de contínua oração. Para refletirmos hoje, tenho pronunciado o nome de Jesus com fé e grande confiança em seu poder salvador? Pronuncio o nome de Jesus em vão, em brincadeiras ou de forma automática, sem reflexão? Fiquemos com estas palavras de meditação neste tempo de Quaresma. Queridos irmãos e irmãs, neste dia quero pedir muita luz e bênção, sabedoria, paz, saúde, vida, pelo aniversário do nosso querido professor Rosenberg, também de nossa querida Josefa, do Colégio Autêntico, nossa irmã de caminhada Gilmara, também pelo aniversário de Daniel Macedo. Rezo hoje por todos esses e demais pessoas que fazem aniversário e comemoram uma data especial. Pela saúde de Gustavinho, pela saúde de Dona Rita Agostinho, mãe de Elizabeth, pela saúde de Anunciada, Fátima Dantas, de Fábio, esposo de Morgana, de Marcelina. Rezo também por José Orlando, Laís Alane, Átila. Rezo pela família enlutada de Maria do Carmo, Teófilo, que partiu há 7 dias atrás. Queridos irmãos e irmãs, cada um no silêncio de seu coração se coloca à disposição do Senhor. Como estou meditando o seu santo nome? Como estou trazendo o nome de Deus, o nome de Cristo, para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos outros irmãos? E nos coloquemos
em intimidade com Deus, em oração. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Vós não ouvis porque de Deus vós não sois. Em resposta às preces individuais de cada um, possamos dizer: Senhor, que a vossa palavra ilumine os nossos passos. Oremos. Assisti, ó Deus, àqueles que vos suplicam e guardai com solicitude os que esperam na vossa misericórdia, para que, libertos dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Assis, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, fiquemos em paz, que possamos ir em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.